Ecos do Silêncio. Obrigado por assistir. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o like e comentar. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para uma coleção de livros de terror que gosto muito. Acho que você vai gostar também. Capítulo 1. Uma casa não tão vazia. Eu nunca fui de manter relações muito próximas com meus vizinhos, mas, admito, me senti estranhamente atraído pela família que se mudou para a casa ao lado. Foi numa tarde cinzenta de junho, o céu ameaçando uma tempestade, que os vi pela primeira vez. O caminhão de mudança lutava para não atolajar na estrada de terra que conduzia à antiga casa dos Marcondes. Fiquei olhando pela janela enquanto a família descia do carro. A matriarca, que mais tarde eu conheceria como Rosa, tinha olhos cansados e um sorriso que parecia forçado. O homem ao lado dela, o pai, supus, era um sujeito de ombros curvados. O peso do mundo parecia descansar sobre eles. E, por último, uma garota de cabelos pretos e olhos curiosos. Fiquei intrigado, pois a corretora havia me dito que a casa ao lado havia sido alugada por um casal com 2 filhos, e ali só havia uma criança. Voltei ao meu trabalho, sou escritor, mas uma estranha sensação de desconforto me invadiu, não conseguia tirar os olhos da janela, observando enquanto a família se estabelecia. Quando o crepúsculo caiu, uma luz fraca foi acesa na casa ao lado, e só então pude notar a presença de um segundo quarto de crianças. A luz, muito tênue, projetava sombras dançantes na janela. Era como se algo, ou alguém, estivesse lá dentro. Mas nenhuma criança foi vista. Era quase meia-noite quando um grito agudo cortou o silêncio. Levantei de um pulo, olhei pela janela. A luz do quarto ainda estava acesa, e eu podia ver Rosa, parada na porta do quarto, um grito mudo em seus lábios. Corri até lá, atravessando a pequena trilha de terra que separava nossas casas. Encontrei a família na sala de estar, todos com expressões assustadas. O grito, eles me disseram, veio do quarto vazio. Mas não havia ninguém lá quando eles foram verificar. Uma corrente de ar frio, disseram, pareceu atravessar a sala. E eu, mesmo sem entender, prometi ajudá-los. Voltei para casa, mas o sono não veio. Algo me dizia que aquela casa, e a família que nela se instalou, guardavam segredos que iriam além da compreensão humana. Passei o resto da noite olhando para a janela iluminada do quarto vazio, até que, lentamente, a luz começou a piscar. E, de repente, apagou. Uma escuridão total tomou conta do quarto, mas, ao contrário do que esperava, não me senti aliviado. Foi como se uma presença invisível tivesse se instalado ali, observando, esperando. E eu sabia, no fundo, que aquilo era apenas o começo. Capítulo 2. Sussurros na escuridão. Nos dias que se seguiram, a vida na casa ao lado parecia ter retomado um curso quase normal. Rosa me cumprimentava pela manhã com um aceno rápido e um sorriso cansado. O homem, que descobri se chamar Eduardo, mal olhava em minha direção e a pequena Mariana passava correndo pela minha casa a caminho da escola. Era como se o incidente daquela noite não tivesse ocorrido. Mas eu sabia que algo estava errado. A atmosfera da casa era pesada, carregada de uma tristeza palpável. E ainda havia o quarto vazio, sempre com a luz acesa, como se esperasse por alguém. Foi numa dessas noites de observação que percebi algo estranho. Ouvia vozes. Sussurros baixos que pareciam vir do quarto vazio. Não conseguia distinguir as palavras, mas a voz parecia de uma criança. Uma voz que não parecia pertencer a Mariana. Decidi investigar. Com a desculpa de um café esquecido, bati à porta da casa dos vizinhos. Fui recebido por Rosa, que parecia surpresa com a visita, mas me convidou a entrar. Enquanto ela buscava o café, pude sentir novamente a presença na casa. Era mais forte ali, quase palpável. Enquanto Rosa se ausentou, me aventurei um pouco pela casa. O corredor que levava aos quartos estava escuro, mas pude ver a luz se projetando por baixo da porta do quarto vazio. Aproximei-me e escutei. O sussurro estava ali,
mais nítido agora. Parecia uma criança brincando, como se estivesse em um diálogo com alguém. Mas não havia ninguém ali, só o vazio. Rosa apareceu na porta, o café em suas mãos tremendo. Seus olhos se fixaram em mim, mas não disseram nada. Apenas fechou a porta do quarto e me conduziu de volta para a sala. A voz parou. O silêncio caiu sobre a casa. Eduardo entrou na sala naquele momento, cumprimentou-me com um aceno de cabeça e desapareceu atrás de uma porta. Eu podia ouvir a voz da pequena Mariana do outro lado, mas havia algo mais, algo que eu não conseguia identificar. Era como se a casa estivesse viva, respirando. E, no silêncio da noite, enquanto a família se recolhia, eu podia ouvir novamente sussurros. Sussurros que pareciam vir de uma criança que não estava ali, que não deveria estar ali. E, mesmo sem entender, sabia que precisava ajudá-la. Capítulo 3 – A Criança Invisível. Nos dias seguintes, comecei a fazer visitas mais frequentes à casa dos vizinhos. Eu me oferecia para ajudar Rosa com as tarefas da casa e passava algum tempo conversando com Eduardo, que parecia cada vez mais distante e abatido. Numa dessas visitas, enquanto ajudava Rosa na cozinha, ouvi os sussurros novamente. Dessa vez, vieram do corredor. Pedi licença e fui investigar. A luz do quarto vazio estava acesa, como sempre, e a voz da criança ecoava pelo corredor. Ao me aproximar, pude ouvir claramente. Estava cantando. Uma canção triste e doce, como uma canção de ninar. Abri a porta devagar e entrei no quarto. Estava vazio, mas a sensação de presença era mais forte. Era como se pudesse sentir a tristeza e a saudade impregnadas nas paredes. O canto parou. O silêncio voltou a reinar. Decidi então conversar com Eduardo. Encontrei-o na sala, o olhar perdido na televisão desligada. Abordei-o de forma cuidadosa, perguntando sobre o filho que, supostamente, deveria estar ali. Eduardo ficou em silêncio por um momento e então falou sobre o pequeno Arthur. Contou-me sobre a tragédia, o afogamento, o vazio deixado por ele. Eu podia ver a dor em seus olhos, a tristeza que carregava consigo. Mas ele não mencionou nada sobre os estranhos eventos que ocorriam na casa. Decidi não falar nada também. Não naquele momento. A noite caiu, e eu voltei para casa. Enquanto me preparava para dormir, percebi uma movimentação na casa ao lado. A luz do quarto de Arthur começou a piscar novamente. Mas, dessa vez, não foi apenas isso. De repente, todas as luzes da casa acenderam e apagaram freneticamente, como numa tempestade elétrica. Pude ouvir o grito aterrorizado de Rosa e o desespero na voz de Eduardo. E, em meio ao caos, a voz da criança novamente. Mas agora não estava cantando. Estava chorando. Corri em direção à casa, o coração batendo forte no peito. A luz da casa parou de piscar e uma escuridão profunda se instalou. Quando cheguei à porta, tudo estava em silêncio novamente. Mas, dessa vez, um silêncio perturbador. A casa parecia vazia, abandonada. Capítulo 4 – Ecos do Passado. A manhã após a noite aterrorizante trouxe consigo uma calmaria estranha. A casa dos meus vizinhos parecia mergulhada em uma espécie de silêncio retumbante, um contraste absoluto com o pandemônio da noite anterior. O dia transcorreu sem incidentes, mas não consegui deixar de sentir uma inquietação crescente, como se esperasse pela repetição do estranho acontecimento. À medida que o sol se punha e as sombras alongavam-se, percebi que a minha ansiedade só aumentava. Finalmente, decidi visitar Rosa e Eduardo. Precisava saber como estavam depois da noite passada. Ao me aproximar da casa, notei que estava tudo escuro, como se ninguém estivesse em casa. Mas sabia que estavam lá, não tinham para onde ir. Bati a porta, mas ninguém respondeu. Tentei novamente, mais insistente dessa vez. Finalmente, Rosa abriu a porta. Seus olhos estavam inchados e vermelhos de tanto chorar, e sua expressão,
um retrato de desolação. Com palavras rápidas e cortadas, ela me explicou que Eduardo havia se trancado no quarto e se recusava a sair. Mariana estava aterrorizada e dormia em seu quarto, a porta trancada. Ela me pediu para falar com Eduardo, já que ele parecia ter algum tipo de respeito por mim. Caminhei pelo corredor sombrio até o quarto de Eduardo. Bati a porta, mas não houve resposta. Então eu ouvi. Não era o choro de Eduardo, como eu esperava. Era a voz de Arthur, cantando. A música foi ficando mais alta, mais clara, até que parecia estar vindo de todos os lugares. Cada canto da casa parecia ressoar com a canção triste e melancólica do menino. E então, abruptamente, a música parou. O silêncio voltou a reinar. Respirei fundo e abri a porta do quarto de Eduardo. Estava vazio. Olhei ao redor, perplexo. Onde ele poderia ter ido? A resposta veio em um grito desesperado que ecoou pela casa. Rosa. Corri em direção ao som, meu coração batendo acelerado. Encontrei Rosa no quarto de Arthur, seu rosto branco como um lençol. Ela apontava para a janela aberta, onde uma figura pequena e frágil se destacava sob a luz fraca da lua. Era Arthur. Mas não era. Não poderia ser. Ele estava lá fora, olhando para nós através da janela, seu rosto pálido e seus olhos brilhando sob a luz da lua. Ele sorriu, e então desapareceu. Capítulo 5 – A visão noturna. Os eventos daquela noite deixaram uma marca indelével em todos nós. A visão de Arthur, a criança que deveria estar morta, observando-nos através da janela, era algo que nenhum de nós poderia ignorar ou esquecer. No dia seguinte, a casa parecia impregnada com uma energia mais densa, pesada. Eu senti uma sensação estranha, um pressentimento de que algo estava para acontecer. Decidi, então, passar mais tempo com Rosa e Eduardo, tentando entender melhor o que estava acontecendo. Eduardo estava mais aberto à conversa. Contou-me sobre a dor que sentia, sobre como a perda de Arthur havia devastado a família. Mas ainda não mencionou nada sobre as ocorrências estranhas na casa. A noite caiu novamente, trazendo consigo um ar de tensão. Eu estava na minha casa, olhando pela janela, quando vi a luz do quarto de Arthur piscar novamente. Desta vez, porém, algo estava diferente. Uma sombra dançou na janela do quarto. Uma sombra pequena, frágil. A sombra de uma criança. De Arthur. Observei, fascinado e aterrorizado, enquanto a sombra parecia dançar ao redor do quarto, de uma janela para outra, mais rápida do que um menino poderia se mover. De repente, a sombra parou. Ficou parado em frente à janela por um longo momento, depois desapareceu. A luz do quarto piscou novamente, depois se apagou completamente. Eu corri para casa, impulsionado por um medo instintivo, uma necessidade de proteger a família que morava ali. Mas, ao chegar, encontrei a casa em silêncio. Tudo estava calmo, tranquilo. Como se nada tivesse acontecido. Confuso, bati a porta. Rosa abriu, uma expressão de espanto em seu rosto. Ela me olhou com olhos assustados e perguntou por que eu estava ali tão tarde. Expliquei sobre a sombra que vi na janela, sobre o medo que senti. Ela parecia incrédula, mas me deixou entrar. Quando passei pela sala de estar, algo chamou minha atenção. O retrato de família, que antes exibia sorrisos felizes, agora mostrava uma imagem sombria. Eduardo e Rosa ainda estavam ali, mas suas expressões estavam tensas, assustadas. E Arthur? Arthur não estava mais na foto. Eu olhei para Rosa, buscando uma explicação. Ela seguiu meu olhar até o retrato e, ao perceber a mudança, soltou um grito agudo. Foi quando a casa começou a tremer, e ouvimos novamente a voz de Arthur. Capítulo 6 – Desvendando o mistério. Na manhã seguinte, com a casa silenciosa e Rosa e Eduardo acalmados, começamos a discutir os eventos da noite anterior. A confusão era grande.
mas estava claro que algo estava muito errado. Decidimos que era hora de procurar ajuda, e assim contatamos um antigo conhecido meu, Marcos, um médium experiente. Descreve a ele os acontecimentos estranhos e perturbadores que havíamos vivenciado, e sua expressão se tornou cada vez mais séria. Marcos concordou em visitar a casa naquela mesma noite, determinado a descobrir o que estava por trás dessas ocorrências sobrenaturais. Quando a noite caiu, Marcos chegou. Percorreu a casa com uma atitude concentrada, parando ocasionalmente para murmurar algo. Quando chegou ao quarto de Arthur, ele parou. Seu rosto pálido assumiu uma expressão de horror profundo. "Um menino", ele murmurou. "Ele ainda está aqui." Rosa começou a chorar, agarrando-se a Eduardo. Eu me senti como se um nó estivesse se apertando no meu estômago. Aquilo confirmava o que eu já temia. Marcos começou a fazer uma sessão de evocação no quarto de Arthur, em uma tentativa de fazer contato com o espírito do menino. Nós assistíamos em silêncio, enquanto ele recitava palavras em uma língua que não compreendíamos. De repente, o quarto escureceu. Uma brisa fria soprou, fazendo as cortinas se agitarem. E então ouvimos a voz. A voz de Arthur. "Eu não quero ir", ele sussurrou. "Não quero deixar a mamãe e o papai." Ouvir a voz de Arthur, tão clara e distinta, fez com que Rosa e Eduardo começassem a soluçar. Eu senti uma pontada de tristeza no peito. Marcos falou com Arthur, tentando convencê-lo a atravessar para o outro lado. Mas Arthur se recusou. E, à medida que se recusava, a casa começou a tremer. E então, de repente, tudo parou. O silêncio voltou. O quarto ficou escuro. Marcos olhou para nós com uma expressão preocupada. "Ele se foi", ele disse, "mas ele vai voltar. E ele não está feliz." Capítulo 7. O retorno de Arthur. O dia seguinte amanheceu nublado e sombrio, como se o tempo estivesse refletindo a atmosfera tensa na casa. Marcos havia retornado para sua própria casa, prometendo voltar se precisássemos dele novamente. Enquanto isso, eu estava tentando manter a calma e confortar Rosa e Eduardo. Durante o dia, a casa permaneceu quieta. Não havia sinais de Arthur, nem dos fenômenos estranhos que havíamos presenciado anteriormente. Rosa e Eduardo pareciam ligeiramente mais relaxados, embora houvesse uma tensão subjacente em suas ações. Enquanto o dia dava lugar à noite, no entanto, a sensação de apreensão voltou. Com o cair da escuridão, a casa pareceu ganhar uma energia sombria novamente. Eu me senti inquieto, nervoso. Algo estava prestes a acontecer, eu podia sentir. E aconteceu. Era perto da meia-noite quando o primeiro incidente ocorreu. Estávamos sentados na sala de estar, tentando assistir a um filme para distrair nossas mentes, quando o aparelho de televisão se apagou repentinamente. Uma estática encheu a tela, antes de se transformar em uma imagem de Arthur. O menino estava lá, na tela, olhando diretamente para nós. Havia uma expressão de raiva e tristeza em seu rosto. Rosa soltou um grito agudo, cobrindo o rosto com as mãos. Eduardo parecia paralisado. "Por que vocês me deixaram?" A voz de Arthur ecoou pela sala, alta e clara. "Por que vocês não me salvaram?" Com essas palavras, a casa inteira começou a tremer. Objetos começaram a cair das prateleiras, vidros se quebraram. E, em meio ao caos, a voz de Arthur continuou a ecoar, repetindo as mesmas palavras, cada vez mais alto. Nesse momento, percebi que a situação estava fora de controle. Precisávamos de Marcos novamente. Mas, enquanto pegava o telefone, uma sombra passou pela janela. Uma sombra pequena, a sombra de uma criança. Arthur estava de volta. E ele estava furioso. Capítulo 8. A confrontação. Marcos chegou pouco depois do amanhecer, quando os primeiros raios de sol estavam começando a penetrar através das janelas estilhaçadas. O ar ainda estava pesado com a energia da noite anterior. Rosa e Eduardo estavam exaustos, mas recusaram-se a deixar a casa.
Marcos, no entanto, era uma figura de calma em meio ao caos. Ele nos assegurou que sabia o que fazer, que poderia ajudar Arthur a encontrar a paz que ele tanto precisava. E assim, com a luz do dia para nos proteger, ele começou sua sessão de evocação mais uma vez. O quarto de Arthur estava do jeito que estava antes, intocado. Marcos sentou-se no meio do quarto, com Rosa. Eduardo ia observando de perto. Ele fechou os olhos e começou a murmurar em uma língua desconhecida. A casa permaneceu em silêncio por um longo momento. Então, sem aviso, uma rajada de vento gelado atravessou o quarto, apagando as velas que Marcos havia acendido. E em seguida, ele apareceu. Arthur. Seu fantasma pálido flutuava no meio do quarto, olhando para nós com olhos tristes. Marcos conversou com Arthur, sua voz firme e calma. Ele explicou a Arthur que ele estava morto, que não podia ficar ali, que precisava ir para um lugar onde poderia estar em paz. Arthur, no entanto, parecia relutante. Ele olhou para Rosa e Eduardo, sua expressão cheia de tristeza. Eu não quero ir, ele disse. Eu quero ficar com a mamãe e o papai. Rosa começou a chorar, agarrando Eduardo pela mão. Nós também queremos que você fique, Arthur, ela sussurrou. Mas você precisa ir. Você precisa encontrar a paz. A expressão de Arthur mudou. Havia compreensão em seus olhos. Ele acenou com a cabeça, lentamente, antes de se virar para olhar para mim. Obrigado, ele disse, sua voz suave como o vento. Obrigado por cuidar deles por mim. E então, ele se foi. A luz brilhou ao seu redor, envolvendo-o em seu brilho, antes de desaparecer completamente, deixando o quarto vazio. O silêncio caiu sobre a casa, um silêncio calmo, pacífico. Arthur se foi. E com ele, o terror que havia assombrado a casa. Capítulo 9. A calmaria antes da tempestade. Nos dias seguintes à partida de Arthur, a casa se transformou. O Arantes pesado e tenso agora parecia leve e pacífico. Rosa e Eduardo pareciam estar encontrando alguma forma de paz, embora a tristeza ainda estivesse claramente presente em seus olhos. Eu sentia a falta de Arthur, de sua presença constante, às vezes, assustadora. Havia algo de vazio na casa sem ele. Mas eu sabia que ele estava melhor agora, em um lugar onde poderia finalmente encontrar a paz que tanto merecia. Tudo parecia estar voltando ao normal. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que não era o fim. Algo me dizia que ainda havia uma última peça do quebra-cabeça a ser colocada. E eu estava certo. Estávamos sentados na sala de jantar, saboreando um jantar tranquilo, quando ouvimos um som vindo do quarto de Arthur. Era um som distante, quase inaudível, como o bater suave de asas de borboleta. Olhamos uns para os outros, um sentimento familiar de apreensão tomando conta de nós. Silenciosamente, levantamo-nos e nos dirigimos para o quarto de Arthur. O som ficava mais alto à medida que nos aproximávamos, transformando-se em um murmúrio baixo e constante. Abrimos a porta do quarto e paramos, atônitos. O quarto estava exatamente como deixamos, com exceção de um único objeto. No meio da sala, flutuando no ar, estava o boneco de Arthur. O boneco se mexia suavemente, como se estivesse sendo balançado por uma brisa invisível. E então, sem aviso, caiu no chão, inerte. O silêncio retornou ao quarto, deixando-nos com um sentimento palpável de medo. Foi então que percebi. Isso não era o fim. Longe disso. Arthur tinha ido embora, mas havia algo ainda ali. Algo que não estava pronto para deixar a casa. Algo que estava apenas começando a se manifestar. E, de alguma forma, eu sabia que isso seria muito pior do que qualquer coisa que tivéssemos enfrentado até agora. Capítulo 10. A verdade revelada. O medo tomou conta de nós enquanto observávamos o boneco de Arthur no chão. Havia algo claramente errado, algo muito mais sinistro do que poderíamos ter imaginado. Precisávamos da ajuda de Marcos, mais uma vez.
Quando Marcos chegou, a tensão na casa era palpável. Ele entrou no quarto de Arthur e imediatamente sentiu a mudança. Seus olhos se estreitaram, uma ruga de preocupação formando-se em sua testa. Isso é diferente, ele disse. Algo mais está aqui. Ele começou a realizar uma série de rituais, tentando entrar em contato com o que quer que estivesse assombrando a casa. O ar ficou frio e uma sensação de mal-estar tomou conta do quarto. Então, de repente, o boneco de Arthur levantou-se, flutuando no ar uma vez mais. Mas desta vez, havia algo diferente. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma luz sinistra. Marcos recuou, surpreso. Isso não é Arthur, ele murmurou. Isso é algo mais. Algo muito mais perigoso. E foi nesse momento que a verdade veio à tona. A trágica morte de Arthur, o afogamento, não foi um acidente. Foi algo muito mais sinistro. Algo muito mais escuro. Arthur não tinha morrido sozinho naquele lago. Ele tinha sido levado por algo que agora estava na casa, escondido nas sombras, esperando. E estava claro que não ia parar até conseguir o que queria. A revelação nos atingiu como um soco. Rosa desmoronou, seus soluços ecoando pela casa. Eduardo estava em choque, a realidade da situação ainda não havia realmente se instalado. E eu? Eu estava com raiva. Raiva de mim mesmo por não ter percebido isso antes. Raiva de tudo o que havia acontecido. E mais do que qualquer outra coisa, estava determinado a acabar com isso, de uma vez por todas. Com uma determinação renovada, olhei para Marcos. O que nós fazemos agora? Marcos olhou para mim, uma chama de desafio em seus olhos. Nós lutamos, ele disse. Capítulo 11 – O confronto. Marcos conduziu uma série de rituais ao longo dos próximos dias, preparando-se para o confronto que sabíamos que estava vindo. O medo e a antecipação enchiam a casa, uma nuvem pesada que pairava sobre nós. Então, em uma noite fria e tempestuosa, aconteceu. Estávamos todos na sala de estar, cada um perdido em seus próprios pensamentos, quando sentimos o ar se esfriar drasticamente. Havia uma sensação elétrica na atmosfera, um pressentimento do que estava por vir. Nós nos levantamos simultaneamente, olhando para o quarto de Arthur. A porta estava aberta, e a luz sinistra brilhava de dentro. Nós nos aproximamos com cautela, sentindo o ar se tornar cada vez mais frio. Marcos estava na frente, seu rosto sério e concentrado. Ele abriu a porta do quarto e entramos. O quarto estava vazio, exceto pelo boneco de Arthur flutuando no meio. Mas havia algo diferente. O brilho nos olhos do boneco era mais intenso, mais ameaçador. E ao redor dele, as sombras pareciam se mover, como se estivessem vivas. Marcos começou a recitar um encantamento, sua voz ecoando pelo quarto. A luz nos olhos do boneco aumentou, e as sombras ao seu redor começaram a se mover mais rápido. Houve um estrondo, e a casa inteira tremeu. Nós nos agarramos uns aos outros, assistindo em terror enquanto a figura sombria emergia das sombras. Era algo indescritível, uma presença escura e malévola que parecia sugar a luz da sala. Marcos continuou seu encantamento, sua voz aumentando em volume e intensidade. A figura sombria recuou, como se estivesse sendo ferida pelas palavras. E então, com um grito final, Marcos terminou o encantamento. Houve uma explosão de luz, e a figura sombria desapareceu. O boneco de Arthur caiu no chão, inerte. O quarto voltou ao normal, a tensão e o medo desaparecendo como se nunca tivessem existido. Olhamos uns para os outros, aliviados e exaustos. Tínhamos feito isso. Tínhamos derrotado o mal que assombrava a casa. Mas à medida que a realidade se instalava, sabíamos que nada seria o mesmo. Havia uma perda inegável, um vazio que nada poderia preencher. Arthur estava finalmente em paz, mas à custa de muito sofrimento e dor. E enquanto olhávamos para a casa agora silenciosa,
Sabíamos que nunca esqueceríamos o que havia acontecido. Capítulo 12 – O adeus. A casa ao lado parecia diferente agora. As sombras escuras e ameaçadoras haviam desaparecido, substituídas por um silêncio tranquilo. O trauma e o terror do passado haviam sido substituídos por um sentimento de alívio e encerramento. Os próximos dias foram um borrão. Rosa e Eduardo, apesar do pesar, pareciam mais leves, como se um enorme peso tivesse sido levantado de seus ombros. Eles passaram a maior parte do tempo juntos, curando suas feridas emocionais. Uma tarde, enquanto eu observava o sol se pôr, uma sensação estranha me inundou. Eu senti uma presença, familiar, mas distante. Olhei para o lado e vi Arthur, seu sorriso brilhante iluminando seu rosto. Ele parecia diferente, mais leve, mais livre. Ele não falou, mas eu pude sentir suas palavras. Obrigado, ele sussurrou, sua voz como um eco distante. Com um aceno final, ele desapareceu, deixando para trás apenas o calor de seu sorriso. Eu fiquei ali por um tempo, a realidade da situação lentamente se instalando. Arthur estava finalmente em paz. A vida seguiu em frente. Rosa e Eduardo começaram a se ajustar à vida sem Arthur, cada dia trazendo um novo desafio, mas também um novo começo. E eu? Eu fui deixado com as memórias da casa ao lado, uma lembrança constante do terror e da tragédia que haviam ocorrido lá. Mas apesar de tudo, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Eu tinha ajudado uma família a encontrar a paz, e no processo, descobri coisas sobre mim mesmo que nunca teria conhecido. A casa ao lado permanecia vazia, um lembrete silencioso do passado. Mas, ao mesmo tempo, era um símbolo de esperança e renovação. E, sempre que eu passava por ela, eu não podia deixar de sorrir. Porque eu sabia que, apesar de tudo, a vida continuava. E, no final, era isso que realmente importava.